O que acontece quando um homem é comprado não para trabalhar nos campos, mas para ser usado como namorado forçado de duas mulheres que ninguém queria? Esta é a história perturbadora de Miguel, um escravo que descobriu que existem prisões muito piores do que correntes e chicotes. Uma história real de crueldade, poder e uma redenção improvável que vai te deixar pensando por dias. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história impactante como essa. Agora vamos começar. A carruagem chegou à fazenda Santo Antônio ao amanhecer, levantando uma nuvem de poeira vermelha que parecia anunciar algo terrível. Coronel Augusto desceu apressadamente, com um sorriso perturbador nos lábios. Atrás dele, acorrentado e cabisbaixo, vinha Miguel, um jovem de apenas 22 anos cujos olhos carregavam uma tristeza profunda demais para sua idade. Ninguém na região sabia ao certo o que acontecia dentro daquela propriedade imponente, mas os rumores eram sombrios. As duas filhas do coronel, Margarida e Violeta, viviam reclusas, e qualquer pretendente que ousava pedir suas mãos em casamento sumia misteriosamente ou recusava a proposta após visitá-las. Alguns diziam que as moças eram amaldiçoadas. Outros sussurravam que eram cruéis como o próprio pai, herdeiras de uma maldade ancestral que corria nas veias da família. O que ninguém imaginava é que o desespero do coronel havia chegado ao limite. Suas filhas, agora com 28 e 26 anos, estavam destinadas à solidão. Não porque fossem indesejáveis por sua aparência física, mas porque sua reputação de crueldade e comportamento tirânico havia se espalhado por todas as fazendas vizinhas. Elas humilhavam os escravos publicamente, inventavam castigos degradantes e pareciam sentir prazer no sofrimento alheio. Nenhum homem de família respeitável queria se associar àquele sobrenome manchado. Foi então que o coronel concebeu um plano tão perturbador quanto engenhoso. Se nenhum homem livre aceitaria suas filhas, ele arranjaria alguém que não tivesse escolha. Miguel havia sido comprado por um preço considerável de um fazendeiro vizinho, Joaquim, que precisava urgentemente de dinheiro para saldar dívidas. O coronel pagou metade do valor adiantado, prometendo o restante em 3 meses. Mas sua intenção nunca foi usar Miguel nas lavouras. Ele seria entregue como um presente macabro às filhas, um namorado forçado que satisfaria os desejos românticos delas e manteria as aparências de normalidade. Quando Miguel atravessou o portão da casa grande, seu destino estava selado. As correntes em seus pulsos tiniam a cada passo, mas eram as correntes invisíveis que logo prenderiam que seriam verdadeiramente inescapáveis. O coronel o conduziu até uma sala onde Margarida e Violeta guardavam, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e algo mais sinistro. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabia ainda, mas aquele seria o primeiro dia do pesadelo mais estranho e perturbador de sua vida. Os primeiros dias de Miguel na fazenda Santo Antônio foram uma confusão de terror e incredulidade. Ao contrário dos outros escravos que trabalhavam sob o sol escaldante nas plantações de café e cana, ele foi levado para um quarto dentro da casa grande. Um quarto decorado com móveis finos, cortinas de veludo e uma cama com lençóis limpos. Por um breve momento, Miguel pensou que talvez tivesse sorte. Mas logo descobriu que aquele conforto tinha um preço terrível. Você não é mais um escravo comum, disse o coronel, acendendo um charuto enquanto o observava. Minhas filhas precisam de companhia. Você será gentil, carinhoso, e fará tudo o que elas pedirem. Se recusar, será açoitado até a morte e substituído. Se tentar fugir, os capangas o encontrarão e o farão desejar nunca ter nascido. Está entendido? Miguel assentiu, sentindo o estômago revirar. Ele não compreendia totalmente o que aquilo significava até que Margarida e Violeta entraram no quarto naquela primeira noite. Elas eram fisicamente robustas, com feições severas endurecidas por anos de amargura e rejeição. Mas o mais perturbador não era sua aparência, era a forma como o olhavam, como se ele fosse um objeto, uma propriedade sua para fazer o que bem entendessem. Ele é nosso agora, irmã, disse Violeta, circulando ao redor dele como um predador. Finalmente temos alguém que não pode nos rejeitar. Nos dias que se seguiram, Miguel foi forçado a interpretar o papel de namorado atencioso. Tinha que sentar com elas durante as refeições, ouvir suas reclamações intermináveis sobre os pretendentes que as rejeitaram, elogiar suas roupas e penteados, e acompanhá-las em passeios pela propriedade. À noite, elas decidiam quem teria sua companhia,
alternando em um sistema que haviam criado para evitar brigas entre si. O mais cruel era que, externamente, tudo parecia civilizado. Ele não era espancado nem trabalhava nos campos. Mas a humilhação psicológica era constante. Margarida gostava de vesti-lo com roupas ridículas e fazê-lo dançar para sua diversão. Violeta tinha um prazer mórbido em lembrá-lo de que ele não tinha escolha, que sua vontade não importava, que ele existia apenas para satisfazer os caprichos delas. Miguel pensava constantemente em sua família que havia deixado para trás. Sua esposa, Ana, estava grávida quando ele foi vendido. Seu filho nasceria em breve e ele nem saberia se seria menino ou menina. Joaquim, o fazendeiro que o vendera, havia prometido que o manteria perto de sua família, que o trabalho seria duro mas honesto. Miguel nunca imaginou que seria traído dessa forma, vendido como mercadoria para satisfazer os delírios doentios de duas mulheres desesperadas e de um pai ainda mais desesperado. À noite, quando finalmente ficava sozinho, Miguel chorava em silêncio. Não pelas correntes visíveis que já não usava, mas pelas invisíveis que o prendiam àquele inferno particular. Ele era alimentado, vestido e abrigado, mas sua dignidade havia sido completamente destruída. E o pior de tudo era saber que não havia escapatória. O mundo exterior o consideraria apenas mais um escravo que havia encontrado uma situação privilegiada. Ninguém acreditaria na verdade. Ninguém o salvaria. Com o passar das semanas, algo inesperado começou a acontecer. Margarida e Violeta, que inicialmente tratavam Miguel como um brinquedo, começaram a desenvolver algo que se assemelhava a afeto. Não era amor verdadeiro, era possessividade, uma dependência emocional doentia de quem finalmente tinha alguém que não as abandonava. Violeta foi a primeira a demonstrar mudanças. Certa manhã, ela trouxe para Miguel um prato especial do café da manhã que havia pedido à cozinheira para preparar. "Você gosta de bolo de fubá, não gosta?" perguntou com uma timidez estranha, quase infantil. Miguel, surpreso, assentiu. Ela sorriu, e por um momento, ele viu não um monstro cruel, mas uma mulher profundamente ferida tentando desesperadamente ser amada. Margarida também mudou, embora de forma diferente. Ela começou a confiar seus segredos a Miguel, contando sobre a infância cruel sob o comando de um pai tirano que as ensinou que poder e crueldade eram sinônimos de respeito. "Nós não queríamos ser assim", ela disse certa noite, com lágrimas nos olhos. "Mas ninguém nunca nos deu chance de ser diferentes." Miguel se encontrava em um dilema moral devastador. Por um lado, essas mulheres eram suas opressoras, responsáveis por sua prisão e humilhação. Por outro, ele começava a enxergá-las como vítimas, também vítimas de uma sociedade que as julgava, de um pai manipulador, de suas próprias inseguranças e traumas. A humanidade delas começava a aparecer por baixo das camadas de amargura e crueldade. Mas essa humanização não tornava sua situação menos terrível. Miguel ainda era um prisioneiro. Ainda era forçado a encenar um romance que não existia. Ainda tinha que sorrir quando queria gritar, abraçar quando queria empurrar, sussurrar palavras de carinho quando seu coração sangrava de saudade de Ana e de seu filho que já deveria ter nascido. O coronel observava tudo com satisfação sinistra. Seu plano estava funcionando melhor do que esperava. As filhas estavam mais felizes, menos temperamentais, e até haviam começado a circular rumores na região de que as moças Santo Antônio haviam encontrado alguém. O coronel espalhava discretamente que um pretendente estava cortejando suas filhas, mantendo a identidade do rapaz em segredo para proteger o romance. A farsa estava completa. Mas havia um problema que o coronel havia subestimado. Sentimentos, mesmo aqueles nascidos em circunstâncias doentias, podem desenvolver vida própria. Margarida e Violeta começaram a competir mais intensamente pela atenção de Miguel, não mais como um jogo, mas com genuína angústia emocional. Elas brigavam, choravam, faziam cenas dramáticas. E Miguel, no centro daquele furacão emocional, sentia-se cada vez mais sufocado. Uma noite, Violeta veio até seu quarto sozinha, coisa que ela nunca havia feito fora de sua vez. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. "Você me odeia, não é?" ela perguntou, sua voz quebrando. Miguel não sabia o que responder. Como poderia explicar que sentia pena dela, compreensão até, mas que também a odiava pelo que ela representava, pela prisão que ela e sua irmã significavam? "Eu não te odeio", ele finalmente disse, e era parcialmente verdade. "Mas eu também não escolhi estar aqui."
Violeta começou a chorar mais intensamente. Eu sei, e me odeio por isso. Mas tenho tanto medo de que você vá embora, de ficar sozinha novamente. Pela primeira vez, Miguel viu claramente a tragédia completa da situação. Todos ali eram prisioneiros de formas diferentes, todos danificados por um sistema que desumanizava todos. 3 meses haviam se passado desde que Miguel chegara à fazenda Santo Antônio. Naquela manhã de domingo, uma carruagem desconhecida atravessou os portões da propriedade. Dentro dela estava Helena, esposa de Joaquim, o fazendeiro que havia vendido Miguel ao coronel. Seu rosto trazia uma expressão de determinação e preocupação. Joaquim havia caído gravemente doente logo após a venda de Miguel, e a família estava em situação financeira desesperadora. Helena vinha cobrar a segunda metade do pagamento que o coronel havia prometido. Mas ela também carregava outro peso no coração: a culpa. Ela sabia que Miguel tinha uma família, sabia que Ana havia dado à luz uma menina saudável, e sabia que separar um pai de sua filha recém-nascida por dinheiro era algo que a assombrava todas as noites. O coronel recebeu Helena com a hospitalidade falsa típica de quem tem algo a esconder. Minha cara senhora, que surpresa! Por favor, entre, vamos resolver essa questão financeira rapidamente. Ele parecia ansioso para que ela fosse embora o mais rápido possível. Mas Helena não era uma mulher fácil de enganar. Enquanto esperava na sala, ela ouviu risadas vindas do jardim. Curiosa, aproximou-se da janela e viu uma cena que a deixou perplexa. Miguel, vestido com roupas finas, caminhava de braços dados com 2 mulheres que ela reconheceu como as filhas do coronel. Eles pareciam um trio de namorados em um passeio romântico. Onde estão os outros escravos? Ela perguntou ao coronel quando ele retornou com uma bolsa de dinheiro. E por que Miguel está vestido assim, passeando com suas filhas? O coronel gelou por um momento, mas rapidamente recompôs sua expressão. Miguel demonstrou ser excepcional. Promovi-o a uma posição de confiança na casa. Minhas filhas apreciam sua companhia civilizada. Helena não era ingênua. Ela conhecia os rumores sobre as filhas do coronel, sabia de sua reputação, e sabia que algo profundamente errado estava acontecendo. Quero falar com ele, ela exigiu, sua voz firme. Quero ouvir da boca dele que está bem. O coronel tentou protestar, mas Helena não recuaria. Ela havia vendido um homem como se ele fosse gado, separara-o de sua família por dinheiro, e a culpa consumia. Precisava ao menos ter certeza de que ele não estava sofrendo algo pior do que trabalho forçado nas plantações. Relutantemente, o coronel mandou chamar Miguel. Quando o jovem entrou na sala e viu Helena, seus olhos se encheram de uma mistura de esperança e medo. Ele sabia que uma palavra errada poderia custar sua vida, mas também via nela uma possível salvação. Miguel, você está bem? Helena perguntou, estudando cuidadosamente sua expressão. Está sendo bem tratado? Miguel olhou para o coronel, que lhe lançava um olhar de advertência mortal. Então olhou de volta para Helena. Naquele momento, ele tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Não, ele disse, sua voz tremendo. Não estou bem. Eu sou mantido aqui como um objeto, para ser usado pelas filhas dele. Não sou livre. Sou alimentado, vestido, mas sou prisioneiro de uma forma que é pior que qualquer corrente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O coronel levantou-se furioso, a mão indo instintivamente para o chicote que sempre carregava no cinto. Mas Helena colocou-se entre eles. Nem pense nisso, ela disse, sua voz agora como aço. Você me vendeu uma mentira, coronel. E isso tem consequências. A sala transformou-se em campo de batalha. O coronel Augusto, homem acostumado a ser obedecido sem questionamentos, viu-se confrontado por uma mulher que não temia sua fúria. Helena havia compreendido a dimensão da perversidade. Ela não havia vendido um escravo para trabalhar, ela havia vendido um ser humano para ser aprisionado em um tipo de servidão ainda mais degradante. Você transformou um homem em propriedade pessoal de suas filhas, Helena acusou, sua voz tremendo de indignação. Não foi para trabalhar nas lavouras que o comprou. Foi para satisfazer os caprichos doentios de suas filhas porque nenhum homem decente as quer. O coronel avançou ameaçadoramente, mas naquele momento Margarida e Violeta entraram na sala, alertadas pelo barulho. Ao verem a cena, Violeta imediatamente começou a chorar. Margarida, porém,
mostrou sua verdadeira natureza. Ele é nosso. Papai pagou por ele. Você não pode levá-lo. Helena olhou para as duas irmãs com uma mistura de pena e repulsa. Vocês ouvem o que estão dizendo? Ele não é uma boneca. Ele tem uma esposa. Uma filha recém-nascida que ele nunca conheceu. Uma vida que foi roubada dele. Violeta pareceu abalada por essas palavras. Ela olhou para Miguel com os olhos arregalados. Uma filha? Você nunca me disse que tinha uma filha. Você nunca perguntou, Miguel respondeu, sua voz carregada de dor acumulada. Vocês nunca perguntaram sobre minha vida, meus sonhos, minha família. Para vocês, eu sempre fui apenas uma coisa, não uma pessoa. Foi como se uma represa se rompesse dentro de Miguel. Meses de humilhação, dor e silêncio forçado jorraram para fora em palavras que cortavam como lâminas. Vocês me vestiram como boneco, me fizeram dançar, me forçaram a sorrir enquanto morria por dentro. Sabem qual é a pior parte? Não são as correntes físicas. É ter que fingir sentimentos que não existem, ter que abraçar quem me aprisiona, ter que sussurrar mentiras no ouvido de quem destruiu minha vida. Margarida tentou falar, mas Miguel não havia terminado. E vocês, Margarida e Violeta, se acham vítimas. Acham que o mundo é cruel com vocês. Mas já olharam no espelho? Já viram o que fizeram comigo? Quantos outros escravos vocês humilharam e torturaram porque sentiam prazer no poder que tinham sobre eles? Violeta desabou em lágrimas, caindo de joelhos. Pela primeira vez, ela parecia verdadeiramente enxergar o monstro que havia se tornado. Margarida, porém, permaneceu rígida, seu orgulho não permitindo que ela admitisse a verdade. O coronel, vermelho de fúria, sacou uma pistola. Chega! Helena, você pegará seu dinheiro e sairá da minha propriedade. Miguel permanecerá aqui. Ele é minha propriedade legal, comprado e pago. Você não pagou completamente, Helena respondeu, sem recuar. A dívida não foi quitada. O que significa que, tecnicamente, Miguel ainda é parcialmente meu. E eu me recuso a completar essa venda. Quero Miguel de volta. O coronel riu amargamente. Você não tem poder aqui. Eu tenho capangas armados. Você acha que pode simplesmente levá-lo? Não, Helena admitiu. Mas posso fazer algo melhor. Posso contar para todos na região o que você fez. Posso destruir completamente o que resta da reputação de sua família. Pensava que suas filhas não arranjavam casamento antes? Espere até todos saberem que você mantém um escravo como namorado forçado delas. A ameaça foi eficaz. O coronel sabia que, por mais poder que tivesse em sua propriedade, sua posição social dependia da aparência de respeitabilidade. Um escândalo daquele tipo o destruiria completamente. Naquele tenso momento de impasse, algo inesperado aconteceu. Violeta levantou-se, enxugando as lágrimas, e disse, deixe-o ir, pai. Sua voz era fraca mas determinada. Pelo amor de Deus, deixe-o ir. Olhe para ele. Olhe para o que fizemos. Margarida virou-se furiosa para a irmã. Você está louca? Ele é tudo que temos. Não, Violeta gritou. Ele não é nosso. Nunca foi. E se continuarmos assim, nos tornaremos irredimivelmente condenadas, não apenas nesta vida, mas na próxima. Já não basta carregar o peso de tudo que fizemos aos escravos nas plantações? Agora precisamos também destruir a alma de um homem completamente. A confissão de Violeta criou uma rachadura nas fundações de concreto da crueldade que sustentava a fazenda Santo Antônio. Pela primeira vez, alguém dentro daquela família estava admitindo a monstruosidade de seus atos. Margarida olhava para a irmã como se ela tivesse se tornado uma estranha. Helena aproveitou o momento. Coronel, vou propor algo. Você me devolve Miguel, eu esqueço o restante do dinheiro que me deve, e este incidente nunca será mencionado fora destas paredes. Sua reputação permanece intacta. O coronel Augusto era um homem acostumado a negociar, a calcular vantagens e desvantagens. Matematicamente, a oferta de Helena era razoável. Ele perderia o dinheiro que devia, mas manteria seu nome. Perderia a solução para suas filhas, mas evitaria um escândalo devastador. Mas havia algo mais profundo em jogo, seu orgulho.
Aceitar a proposta significaria admitir que havia feito algo errado, que uma mulher havia o vencido, que seu poder absoluto em suas terras tinha limites. E se eu simplesmente matar vocês dois aqui e agora? Ele perguntou friamente, a pistola ainda em sua mão. Quem saberia? Miguel e Helena se entreolharam. Ambos sabiam que não era um blefe vazio. O coronel era conhecido por sua violência. Histórias circulavam sobre escravos que haviam desaparecido, corpos que foram encontrados em circunstâncias suspeitas. A fazenda Santo Antônio era um reino próprio onde o coronel era rei, juiz e carrasco. Foi Margarida quem quebrou o silêncio. Sua voz estava diferente, mais baixa, quase pensativa. Pai, Violeta tem razão. Todos se viraram para ela, surpresos. Ela evitou olhar para Miguel. Eu não quero admitir, mas tem razão. Nós nos tornamos monstros. Pior que monstros prisioneiros de nossa própria crueldade. Ela finalmente olhou para Miguel, e em seus olhos havia algo que nunca estivera lá antes, vergonha genuína. Você me perguntou uma vez se eu era feliz. Lembra? Eu ri e disse que felicidade era para tolos. Mas a verdade é que não sei mais o que é felicidade. Só sei o que é amargura, ressentimento, e este vazio terrível dentro do peito que eu tentei preencher te fazendo prisioneiro. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Margarida, algo que Miguel nunca havia visto. Mas você nunca vai me amar, vai? Nunca poderia. Porque amor não nasce de correntes. Minha mãe costumava me dizer isso antes de morrer. Ela dizia que papai nunca a amou de verdade, apenas a possuiu. E eu jurei que nunca seria como ela. Mas me tornei pior, tornei-me como ele. O coronel abaixou a pistola lentamente. Não porque tivesse desenvolvido consciência, mas porque viu que havia perdido. Suas próprias filhas estavam se virando contra ele, a estrutura que ele havia construído estava desmoronando. Vão, ele disse finalmente, sua voz carregada de veneno. Levem o escravo. Mas saibam que nunca mais são bem-vindos nestas terras. E você, Helena, esta dívida será cobrada de outra forma. Cedo ou tarde. Helena assentiu, pegando Miguel pelo braço. Mas antes de saírem, Miguel olhou uma última vez para Violeta e Margarida. Eu os perdoo, ele disse suavemente. Não porque mereçam, mas porque não quero carregar o peso do ódio pelo resto da vida. Mas entendam isto, perdoar não é esquecer. Vocês terão que viver com o que fizeram. Essa é sua verdadeira prisão. Violeta soluçou mais intensamente, mas foi Margarida quem disse, eu sei. E talvez seja o único castigo justo para nós. Enquanto Miguel e Helena saíam da casa grande, os escravos que trabalhavam nos campos pararam para observar. A notícia se espalhou como fogo. O favorito do coronel estava sendo levado embora. Alguns sentiram inveja, outros alívio, mas todos compreenderam que algo significativo havia mudado naquela manhã. A viagem de carruagem foi silenciosa durante a primeira hora. Miguel olhava pela janela, vendo a fazenda Santo Antônio desaparecer no horizonte, e não conseguia acreditar completamente que estava livre. Seu corpo estava ali, balançando com o movimento da carruagem, mas sua mente ainda estava presa naquele quarto luxuoso que havia sido sua prisão. Helena observava o jovem discretamente. Ela podia ver o peso que ele carregava, não apenas físico mas emocional. Sua filha tem 3 meses agora, ela disse suavemente. Ana a chamou de Maria. Ela tem seus olhos. Miguel virou-se para ela, lágrimas brotando instantaneamente. 3 meses, ele sussurrou. 3 meses da vida da minha filha que nunca vou recuperar. 3 meses ouvindo ela chorar pela primeira vez, ver seu primeiro sorriso, sentir seus dedos minúsculos agarrando os meus. Eu sei, Helena disse, sua própria voz embargada. E sei que nenhum pedido de desculpas será suficiente. Joaquim e eu, nós precisávamos desesperadamente do dinheiro. Ele estava doente, estávamos perdendo a fazenda. Mas isso não justifica o que fizemos. Separar você de sua família foi imperdoável. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Por que você foi atrás de mim? O coronel poderia ter simplesmente não pago o restante. Você poderia ter esquecido. Helena respirou fundo. Porque eu tenho 3 filhos, Miguel. E um deles tem a sua idade. Eu ficava imaginando, e se fosse ele?
E se meu filho tivesse sido vendido e usado daquela forma? Como eu poderia viver comigo mesma? Ela enxugou uma lágrima. A culpa não me deixava dormir. Eu sabia que tinha que fazer algo, mesmo que custasse o dinheiro que precisávamos. E o dinheiro? Miguel perguntou. Vocês ainda precisam dele? Precisamos, Helena admitiu. Mas há coisas mais importantes que dinheiro. Há a capacidade de olhar no espelho e reconhecer quem você é. Eu não queria me tornar como o Coronel Augusto. A carruagem parou em uma pequena venda para trocar os cavalos e comprar provisões. Enquanto esperavam, Miguel viu um cartaz pendurado na parede, um anúncio de venda de escravos. Ele estudou os rostos desenhados, cada um representando um ser humano reduzido a mercadoria, e sentiu uma náusea profunda. Quantos outros estão passando pelo que passei? Ele perguntou em voz alta. Quantos outros estão presos em situações que ninguém acreditaria se eles contassem? Helena não tinha resposta. A escravidão era o alicerce econômico de toda aquela sociedade. Questionar isso era questionar a própria estrutura do mundo em que viviam. Ana sabe o que aconteceu comigo? Miguel perguntou enquanto voltavam à carruagem. Helena negou com a cabeça. Nós dissemos apenas que você havia sido vendido para uma fazenda distante. Achamos que seria mais gentil não saber os detalhes. Não, Miguel disse firmemente. Ela precisa saber. Não os detalhes sórdidos, mas a verdade. Ela merece saber porque seu marido voltou diferente. E ele estava diferente. Miguel sentia isso em cada fibra de seu ser. Algo havia se quebrado dentro dele durante aqueles 3 meses, algo que talvez nunca pudesse ser completamente consertado. Ele havia aprendido que a crueldade humana não tem limites, que o poder corrompe de formas inimagináveis, e que as prisões mais terríveis são aquelas que não deixam marcas visíveis. Mas também havia aprendido algo mais, que a redenção é possível. Violeta e Margarida, mulheres que ele tinha todos os motivos para odiar, haviam mostrado lampejo de humanidade no final. Não os absolveu de seus crimes, mas mostrou que até nas almas mais danificadas pode haver centelhas de consciência. Quando finalmente avistaram a fazenda de Joaquim ao pôr do sol, Miguel sentiu seu coração acelerar. Em algum lugar naquela propriedade estava Ana, estava sua filha Maria. Estava sua vida real, a vida que havia sido roubada dele. A carruagem parou. Miguel desceu lentamente, suas pernas tremendo. E então viu Ana saindo correndo da casa, uma bebê nos braços, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela gritava seu nome, uma mistura de alegria, descrença e dor. Miguel correu ao encontro dela, e quando seus braços finalmente se encontraram, ele desabou. Todo o trauma, todo o medo, toda a dor reprimida explodiram em soluços que sacudiram seu corpo inteiro. Ana chorava com ele, apertando-o contra si enquanto segurava Maria entre eles. Você voltou, ela sussurrava repetidamente. Meu amor, você voltou. Os meses que se seguiram foram uma jornada lenta e dolorosa de reconstrução. Miguel descobriu que voltar para casa não significava que tudo voltaria ao normal. As noites eram as piores, ele acordava encharcado de suor, sonhando que ainda estava preso, que as paredes luxuosas da casa grande o sufocavam, que vozes exigentes o chamavam. Ana foi paciente, mais paciente do que ele merecia, pensava. Ela não pressionava quando ele não conseguia falar sobre o que havia acontecido. Não questionava quando ele acordava gritando. Simplesmente estava lá, uma âncora em um mar de trauma. Maria tornou-se sua salvação de formas que ele nunca imaginou. Segurar aquela criança pequena, ver seus olhos inocentes olhando para ele com confiança absoluta, lembrava-o de que havia beleza no mundo, que havia razões para continuar, para curar. Helena e Joaquim tornaram-se visitantes frequentes. A culpa ainda pesava sobre eles, mas a presença deles na vida de Miguel e Ana transformou-se em algo inesperado, uma amizade nascida do reconhecimento de erros e da tentativa genuína de repará-los. Joaquim, agora recuperado de sua doença, ofereceu a Miguel um pedaço de terra para cultivar como próprio um gesto que, embora pequeno dentro do sistema opressor em que viviam, representava dignidade. Uma tarde, 6 meses após sua libertação, Miguel estava trabalhando na terra quando viu uma carruagem desconhecida se aproximando. Seu corpo imediatamente se tensionou, pronto para fugir, até que reconheceu quem descia do veículo, Violeta. Ela estava diferente. Mais magra, com roupas simples,
os cabelos presos sem os enfeites elaborados que costumava usar. Parecia ter envelhecido anos em meses. Seus olhos buscaram os de Miguel com uma mistura de medo e determinação. Eu não deveria ter vindo, ela disse imediatamente, mantendo distância respeitosa. Sei que você nunca vai querer me ver novamente. Mas eu precisava que você soubesse. Miguel permaneceu em silêncio, seu coração acelerado. Ana apareceu na porta da casa, Maria no colo, pronta para defender seu marido se necessário. Violeta respirou fundo. Depois que você foi embora, tudo mudou. Margarida e eu, nós começamos a realmente ver o que havíamos feito não só a você, mas a todos os escravos na fazenda. A crueldade, as humilhações, os castigos. Sua voz quebrou. Não conseguimos mais viver com nós mesmas. Ela contou que havia confrontado o pai, exigindo que ele melhorasse as condições dos escravos. Quando ele recusou, ela e Margarida tomaram uma decisão radical. Libertaram secretamente 3 famílias, dando-lhes dinheiro e indicações para fugirem para o norte. O coronel, furioso, as expulsou de casa. Agora vivemos em uma pequena propriedade que pertencia à nossa mãe, Violeta continuou. Trabalhamos com nossas próprias mãos. É difícil, cansativo, mas pela primeira vez em nossas vidas, conseguimos dormir sem pesadelos. Miguel processou aquelas palavras. Parte dele queria mandá-la embora, gritar que ela não tinha direito de buscar absolvição dele. Mas outra parte, a parte que havia crescido durante seu sofrimento, reconhecia a coragem necessária para mudar completamente de vida. Por que você está me contando isso? Ele perguntou finalmente. Por que você disse que me perdoava, mas que perdoar não é esquecer? Eu não quero que você esqueça, Miguel. Quero que você saiba que suas palavras importaram. Que sua dor não foi em vão. Que mudou algo, mesmo que seja apenas 2 mulheres quebradas tentando consertar um pouco do mal que causaram. Violeta estendeu uma bolsa. Isto é todo o dinheiro que consegui juntar. Não é compensação pelo que fizemos, nada poderia ser. Mas é para sua filha, para o futuro dela. Para que ela nunca precise passar pelo que você passou. Miguel olhou para a bolsa, depois para Violeta. Ele viu verdadeiro arrependimento ali, verdadeira transformação. Mas também viu algo mais profundo. Ele viu que o perdão não era sobre fazer Violeta se sentir melhor, era sobre libertar a si mesmo do peso do ódio. Eu aceito, ele disse suavemente. Não por você, mas por Maria. E Violeta. Ele fez uma pausa. Eu espero que você encontre paz. De verdade. Violeta chorou, agradeceu e partiu. Miguel ficou parado por um longo tempo, segurando a bolsa, processando aquele encontro. Ana veio até ele, apoiando a cabeça em seu ombro. Você é um homem melhor do que muitos, ela sussurrou. Não, Miguel respondeu. Eu sou apenas um homem que aprendeu que guardar ódio é outra forma de prisão. E eu já fui prisioneiro o suficiente. Nos anos que se seguiram, a história de Miguel circulou discretamente entre os escravos da região. Não como um conto de heroísmo, mas como um lembrete. Mesmo nas trevas mais profundas, a humanidade pode prevalecer. Mesmo quando o sistema parece absoluto, mudanças individuais são possíveis. Miguel nunca se esqueceu dos 3 meses na fazenda Santo Antônio. As cicatrizes emocionais permaneceram, ressurgindo em momentos inesperados. Mas ele também carregava algo mais, a certeza de que havia sobrevivido ao pior que a crueldade humana poderia fazer, e ainda assim não havia perdido sua alma. Ele olhava para Maria crescendo forte e curiosa, e prometia silenciosamente que ela viveria em um mundo diferente. Talvez não em sua geração, talvez nem na próxima, mas eventualmente. Porque cada ato de bondade, cada escolha de humanidade sobre crueldade, cada perdão que libertava em vez de prender, era uma semente plantada para um futuro melhor. E enquanto o sol se punha sobre sua pequena terra, Miguel segurava Ana com um braço e Maria com o outro, e pela primeira vez em muito tempo, sentia algo próximo da paz. Não a ausência de dor, mas a presença de esperança. E isso, ele descobriu, era o suficiente para continuar vivendo, continuar lutando, continuar acreditando. A história de Miguel era uma entre milhões de histórias não contadas daquela época sombria. Mas era uma história que precisava ser lembrada, não para alimentar ódio, mas para garantir que as gerações futuras nunca esquecessem o custo terrível da desumanização.
E para lembrar que, mesmo no inferno criado pela crueldade humana, faíscas de redenção ainda podem surgir, iluminando o caminho de volta à humanidade compartilhada.